Capítulo 338, Tome uma atitude. Tradução, Cyber Revisão, Zezinque Ne. Milímetro. Segredos. Lin Ming fez uma pausa. O homem de chapéu de bambu falou com Zhou Xinyu como ela sendo sua irmã aprendiz júnior há um momento atrás. Com isso, sabia que eles também eram da seita Tomando a Lua. Agora que a seita Tomando a Lua não existia mais, esses discípulos sobreviventes começaram a se devorar. Eles provavelmente estavam lutando por algo e parecia ser esse chamado segredo. Lin Ming estreitou os olhos enquanto olhava para o homem coberto de preto na águia do vento celestial. Lin Ming não respondeu imediatamente a Zhou Xinyu, porque simplesmente não era um oponente para aquele homem coberto pela névoa negra. Embora esse homem tivesse força parecida com o monstro de lodo, a diferença entre lutar contra o monstro do lodo e aquele homem coberto pela névoa negra era imensa. O monstro do lodo era uma criatura relativamente imóvel que, juntamente com o seu enorme tamanho, era fácil de atacar com a aniquilação fogo-trovão. Porém o homem coberto pela névoa negra era diferente, Lin Ming podia nem ter a chance de atacar. Se Lin Ming usasse a aniquilação fogo-trovão no nível mais alto que conseguisse, instantaneamente consumiria 60% de suas reservas de verdadeira essência. Se errasse, não teria mais a força para resistir. Não só isso, mas também havia um mestre no nível intermediário no reino Ouqian que estava perto do homem coberto pela névoa negra e do lado de fora da barreira estava um mestre no nível avançado do reino Ouqian que controlava a formação da matriz. Esses três grandes mestres no reino Ouqian estavam no nível intermediário, avançado e no de pico. Era simplesmente uma formação no reino Ouqian completa. Contra eles, Lin Ming certamente perderia. É uma pena que 15 ainda esteja a caminho. Caso contrário, não haveria necessidade de tê-los. Lin Ming estava com uma expressão pensativa, quando de repente ouviu o grito agudo de um pássaro e um forte vento soprou. A águia do vento celestial de asas douradas arruinou uma dúzia de tendas próximas e disparou no céu. No entanto, a pessoa sentada na águia do vento celestial de asas douradas não era Zhou Xinyu, mas sim um homem baixo e miserável que sorria maliciosamente. Ele guiou a águia do vento celestial de asas douradas em direção a Huang Sanping. Quanto a Zhou Xinyu, que originalmente montava a águia do vento celestial de asas douradas, ela foi jogada longe pela violenta corrente de vento. Olhando para a águia do vento celestial de asas douradas, voando em direção a Huang Sanping, Zhou Xinyu empalideceu. Como pode ser isso? Ela contava com a águia do vento celestial de asas douradas para romper a formação da barreira e escapar, mas nunca imaginou que sua montaria a abandonaria assim. Irmã aprendiz júnior Zhou. A águia do vento celestial de asas douradas ouve o seu domador. Desista. Obedientemente se renda a mim, me sirva e deixarei você viver mais um dia. Huang Sanping sorriu lascivamente e então moveu os dedos. Vários fios de verdadeira essência prata dispararam na direção da Zhou Xinyu. Pu. Os fios de verdadeira essência prata explodirão. Apesar de Zhou Xinyu ter conseguido esquivar da maioria dos ataques, as explosivas ondas de choque a envolveram assombrosamente, destruindo grande parte de suas roupas. Irmã aprendiz júnior Zhou, você também pode cair dos céus. Você já foi o melhor talento da seita Tomando a Lua, tantos recursos que haviam para apreciar e Shuiyui, aquele velho idiota, só tinha você como sua favorita. Caso contrário, como eu ainda poderia estar preso no nível de pico do estágio da condensação de pulso? Eu já teria avançado para o reino Ouqian. Huang Sanping sorriu cruelmente quando seus ataques de verdadeira essência atingiram Zhou Xinyu. Comparado a ela, ele era 3 anos mais velho e sua força estava naturalmente acima da força de Zhou Xinyu. Após vários ataques, Zhou Xinyu estava em um estado miserável. Do lado, Huang Zixuan não se moveu, deixando Huang Sanping atacar sem parar.
Ele sabia que, nos últimos anos, Huang Sanping sofrerá injustiça comparado a Zhou Xinyu pelo mestre da seita Shuiyui, causando raiva e inveja em seu coração. Agora era o melhor momento para deixá-lo libertar essa raiva para limpar seu espírito, seria vantajoso para seu futuro cultivo. Bang! 2 fios grossos de verdadeira essência detonaram e uma explosão de ar aterrorizante jogou todos os soldados ao redor para trás, cuspindo sangue. As tendas foram explodidas e todo tipo de armas e armaduras foram enviados voando. Inúmeras pessoas ficaram feridas ou esmagadas pelo ataque. Mas no centro desta forte explosão havia um escudo de gelo. Esta era a defesa que Zhou Xinyu havia convocado para bloquear o ataque de Huang Sanping. As sobrancelhas de Huang Sanping se levantaram e ele sorriu. Vejo que o tio mestre Shuiyui e tio mestre Lan Yui te amavam muito, eles te deram métodos para salvar sua própria vida. Este é o tesouro defensivo de grau terra da seita, a cortina de flores de água azul. Bom? Quando eu aleijar seu cultivo, poderei colecionar tantos tesouros quanto a minha pequena e adorável irmã aprendiz júnior. Huang Sanping sorriu maliciosamente e depois tirou a espada tesouro lua azul de suas costas. A espada longa cortou e 3 energias de espada foram lançadas. Bang! A cortina de flores de água azul sacudiu, seu véu de luz tremendo. Embora o tesouro defensivo de grau terra fosse formidável, tudo dependia de quem o usava. Zhou Xinyu tinha apenas 18 anos, sua verdadeira essência era muito mais fina e mais fraca do que a de Huang Sanping. Senhor! Senhor Lin! Zhou Xinyu foi forçada a um beco sem saída. Sua voz trêmula estava envolvida dentro da explosão de verdadeira essência. A seita tomando a lua, quando era uma seita superior de 3º grau, obteve 72 cristais do coração demoníaco despedaçado, do grande imperador do submundo, agora, ainda restam 12. No meu anel espacial tem um. Este cristal quando quebrado pode aumentar as chances de um mestre no reino Xiantian atravessar para o reino núcleo rotativo. Senhor Lin, me salve. Cristais do coração demoníaco despedaçado. Um remédio milagroso que poderia ajudar a aumentar as chances de um mestre no reino Xiantian de alcançar o reino núcleo rotativo. Lin Ming ficou chocado. Nunca tinha ouvido falar desse cristal do coração demoníaco despedaçado, mas sabia quem era o grande imperador do submundo. Ele era o principal mestre da região ao sul do horizonte que havia governado por mais de 1000 anos. Mesmo incluindo todo o continente da queda do céu, ele era uma das principais potências no nível dos imperadores. Ele havia fundado uma seita no nível de uma terra santa, a cidade do imperador demônio silencioso. Todavia ele cometeu todo tipo de ações maléficas e atrozes, matou homens e mulheres e violentou sem parar mulheres talentosas de todos os lugares. Finalmente, ele se moveu contra a filha de um dos imperadores do continente da queda do céu, despertando ódio e indignação de todas as partes e finalmente sendo morto por um esforço em conjunto de vários dos imperadores do continente da queda do céu. Posteriormente, alguns de seus subordinados sobreviveram e fugiram para o Mar do Sul, onde fundaram sua própria seita, que é a atual região demoníaca do Mar do Sul. Quando a cidade do Imperador Demônio Silencioso foi apagada do mapa, muitas seitas da região ao sul do horizonte participaram. Naquela época, a seita Tomando a Lua era uma seita superior de 3º grau cuja influência era até mesmo maior que a da Montanha do Pavão. Não era estranho que participassem e era altamente provável que obtivessem algum tipo de tesouro. Para um personagem lendário como o grande imperador do submundo, qualquer coisa que viesse dele seria definitivamente um tesouro extraordinário. Se houvesse um remédio que pudesse ajudar um mestre no reino Xiantian a alcançar o reino núcleo rotativo, seu valor não poderia ser imaginado. Possivelmente. Quando Lin Ming percebeu a oportunidade, seu coração disparou. A pílula da introdução celestial poderia ajudar um mestre no reino Outian a alcançar o reino Xiantian.
Entretanto, o cristal do coração demoníaco despedaçado poderia aumentar as chances de um mestre no reino Xiantian alcançar com sucesso o reino núcleo rotativo. Ambos eram medicamentos que purificavam os músculos e a medula, eles eram de primeira linha e poderiam ajudar a superar gargalos. Se a pílula da introdução celestial pode ajudá-lo no refinamento medular, então, a eficácia medicinal do cristal do coração demoníaco despedaçado seria mais forte. E não seria uma ajuda ainda maior para completar o refinamento medular. Pensando nisso, a mente de Lin Ming começou a se agitar. Sua respiração se tornou rápida e seus olhos se arregalaram. Esta era uma grande oportunidade que também vinha com um risco igualmente grande. Com esta ótima chance diante dele, qualquer batalha que ameaçasse sua vida valeria o risco. Mas só porque estava disposto a assumir o risco não significava que deveria se suicidar. Se avançasse correndo, simplesmente não seria um oponente contra aquele homem coberto de preto. O que ele deveria fazer? Calma, se acalme. Sob os efeitos da intenção marcial etérea, Lin Ming se acalmou instantaneamente. Sua respiração se tornando incomparavelmente suave e lenta, como se fosse um cômo vazio. Seus olhos se fecharam, seus sentidos desapareceram e sua percepção afiada avançou em todas as direções como uma maré, procurando uma única chance de salvar Zhou Xinyu. Quando Lin Ming cortou seus sentidos, ele também cortou contato com Zhou Xinyu. Isso fez com que a transmissão de som de verdadeira essência de Zhou Xinyu não mais o alcançasse. Lin? Senhor Lin? Senhor Lin? Zhou Xinyu olhou impotente para Lin Ming, sua transmissão de som de verdadeira essência era incapaz de alcançá-lo. Ele tinha os olhos fechados e parecia estar a ignorando. De repente, seu coração mergulhou nas profundezas do desespero. Diante do indiferente Lin Ming, Zhou Xinyu só podia sorrir. Sim. Lin Ming era alguém que só conhecerá por acaso, porque ele iria querer salvá-la. Fazer isso colocaria sua vida em grande perigo e talvez pudesse matá-lo. Mesmo entre maridos e esposas, em uma situação crítica de vida e morte, eles podem não se ajudar. À medida que o desespero e a angústia em seu coração começavam a ficar maiores, Zhou Xinyu mordeu os lábios e reforçou desesperadamente a cortina de flores de água azul com toda a sua força. No entanto, sob os ataques constantes e selvagens de Huang Sanping, a cortina de flores de água azul gradualmente se enfraqueceu, quase ao ponto de se quebrar. Haha, irmã aprendiz Júnior Zhou, me pergunto quanto tempo você vai durar. O cabelo de Huang Sanping esvoaçou desordenadamente ao vento, seus olhos enlouquecidos enquanto erguia sua espada com as duas mãos e pulava da águia do vento celestial, apontando sua espada direto para Zhou Xinyu. Este golpe certamente esmagaria sua cortina de flores de água azul. Os lábios de Zhou Xinyu sangravam e seus olhos continham uma cor decidida e resoluta. Neste momento, não tinha mais nenhuma esperança de viver. Ela preferia morrer do que cair nas mãos de Huang Sanping. A espada na mão de Zhou Xinyu começou a vibrar, liberando um som agudo. Seus olhos se arregalaram e ela levou a verdadeira essência dentro de seu corpo até o limite. No entanto, quando estava prestes a enviar seu ataque mais forte, um rugido estrondoso explodiu de repente ao seu lado e um deslumbrante relâmpago roxo iluminou todo o céu noturno. Zhou Xinyu nem teve tempo de descobrir exatamente o que aconteceu. Só viu uma sombra passar voando velozmente, todo o seu corpo envolto em chamas e trovões, disparando como um meteoro glorioso. Esta figura segurava uma lança em sua mão, empurrando direto para o peito de Huang Sanping. Neste instante, o tempo parecia ter parado e todo o ruído e o caos em volta pareciam desaparecer. Nos olhos de Zhou Xinyu, havia apenas um flash de fogo e trovão. Essa figura banhada neste trovão celestial e fogo com seus longos cabelos dançando ao vento parecia um deus da guerra sem igual. Pinheiro. A expressão de Huang Zixuan mudou bruscamente. Este ataque inimigo foi muito súbito e sua velocidade foi muito rápida.
Mesmo o mestre Huang Zixuan no nível de pico do reino Ouqian não conseguiu reagir a tempo. Quem ousa? Huang Zixuan gritou e toda a neblina negra que o rodeava entrou em erupção. Ele bateu com a palma da mão e a névoa negra se transformou em uma enorme piton, silvando em direção a Lin Ming. Para atingir sua pressa, Huang Zixuan usou o movimento mais rápido que podia. Porém, como poderia se comparar com Lin Ming, que tinha reunido todo o seu potencial neste ataque? Bang! A maciça piton explodiu e a lança do cometa roxo passou direto por ela. Maldito! Neste ponto, Huang Sanping estava em uma situação extremamente perigosa. Ele mudou abruptamente sua técnica de espada no meio do caminho e energias em forma de espadas azuis caíram na lança de Lin Ming em grandes quantidades. Neste momento, não se importava com o cultivo de Lin Ming, só pensava que era um ataque furtivo de um mestre. Din. 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 As energias da espada bateram na verdadeira essência verde vibrante, quebrando todas de uma só vez. Essa lança de luz cruzou 1000 pés, imparável, atravessando o peito de Huang Sanping. Puff! Huang Sanping tinha sido tão insuportavelmente arrogante com sua intenção de lutar assassina, mas quando a lança atravessou o seu peito, ele vomitou um bocado de sangue e vísceras, seu corpo voou para trás como um boneco de pano.